Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Criptomoedas e Blockchain. Eu me chamo Júnior Esperandil. Pessoal, neste vídeo eu irei trazer aí alguns conhecimentos a respeito, pessoal, da indústria de mineração do Bitcoin, né? Também irei trazer uma conexão entre o dia aí de hoje, que é 22 de maio, que na história é o dia conhecido como Pizza Day, né? Porque é o dia que o Laszlo Hanieks comprou os bitcoins, comprou duas pizzas aí por 10 mil bitcoins, e a partir deste dia o Bitcoin começou a ter um valor. Pessoal, para mim pessoalmente falando, esse dia não tem muita importância, já que eu não invisto em Bitcoin, né, não acredito na tecnologia do Bitcoin. É por isso que neste vídeo eu irei trazer aqui uma conexão entre o Pizza Day, o Laszlo Hanieks, que é esse cidadão que comprou as pizzas, a indústria da mineração de Bitcoin, que depois ali de 2010, 2011 começou a se tornar uma mineração mais difícil, né? O Laszlo Hanieks, ele é um desenvolvedor, ele é um desenvolvedor da rede Bitcoin, né? Ou era um desenvolvedor que ajudou aí a implementar essa questão aí da mineração de Bitcoin ser mais difícil, por assim dizer, né, pessoal? Porque a rede do Bitcoin ela tem uma alta regulação aí de dificuldade. Quanto mais difícil para minerar, mais poder computacional precisa-se, né? Então disso, né, veio aí a indústria das placas ASICs, né, ASICs, que são aí placas caríssimas, feitas aí, produzidas especialmente para minerar Bitcoin, né? Então por isso que hoje a gente vê aqueles galpões enormes de mineração. Isso acabou se tornando uma própria indústria, né? A indústria da mineração. A própria mineração ela tem um custo alto e isso gera a mais-valia. Mais-valia é um conceito aí que tenta explicar o valor de algo em cima do preço que aquilo é pago para ser produzido, né? Então no caso do Bitcoin, muito do valor dele vem da própria mineração, que custa caro para se manter, né? Mas isso não explica o valor de algo por si só, né? A mais-valia. Também irei falar sobre os randomizadores. Vocês vão entender o que são os randomizadores, como que a NSA criou, né, o Bitcoin, como que eles têm acesso aos randomizadores. Eles podem quebrar a criptografia do Bitcoin quando eles desejarem. A semelhança, né, pessoal, aí do Bitcoin, do comportamento do Bitcoin com a bolha das tulipas, que foi a primeira grande bolha na história da humanidade. E como, pessoal, que ao meu ver, infelizmente, eu acredito que a bolha, que eu chamo bolha Bitcoin, ela é uma bolha legalizada, porque o Tether está envolvido com a compra de dívidas americanas e a maior parte do mercado de alavancagem do Bitcoin, quase todo o mercado de alavancagem, vem da emissão sem lastro do Tether, né? E como o Tether compra dívidas americanas, dificilmente ele a empresa Tether, né, a iFinix, ela vai deixar de existir, já que ela está envolvida nesse lobby político. Então, pessoal, o vídeo aqui basicamente vai ser todo com inteligência artificial. É muito conhecimento que eu estou trazendo aqui baseado em anos de estudos e também na minha visão pessoal de Bitcoin. Então, pessoal, a relação entre as placas ASICs, né? ASIC significa circuito integrado de aplicação específica. As ASICs são hardwares projetados para minerar Bitcoin, otimizados para realizar cálculos do algoritmo SHA-256, que é o hash de segurança aí do Bitcoin. Esse SHA-256, pessoal, foi o algoritmo SHA-256 foi criado pela própria NSA. Elas substituíram CPUs e GPUs que tornaram obsoletos devido ao aumento da dificuldade. No início, o Bitcoin poderia ser minerado por qualquer computador. Qualquer CPU de computador conseguia minerar Bitcoin. Então, com o tempo, né, pessoal, isso se tornou impossível, né, devido aí ao aumento de participantes, de mineradores, né, e como a rede do Bitcoin tem essa autorregulação. Quanto mais mineradores minerando a rede, mais difícil se torna de você conseguir aí achar o hash, né, para criar novos bitcoins, que é aquela transação chamada Coinbase, que é a transação aí que liga um bloco ao outro, onde os bitcoins são criados através da mineração. As ASICs são caras, de 14 a 50 mil reais dependendo do modelo, como o Antminer, e que custa cerca de 5.800 dólares. Consomem muita energia, o que as torna viáveis principalmente para grandes operações de mineração.
mais-valia no contexto da mineração. Então aqui, o que é a mais-valia, né, pessoal? Refere-se ao valor excedente gerado pelo trabalho que não é totalmente pago ao trabalhador. Então esse valor excedente são os bitcoins, né, que são minerados aí, e esse bitcoin ele não é pago, né, sendo apropriado pelo capitalista. Na mineração de bitcoin, a mais-valia pode ser entendida como o lucro gerado pelas operações de mineração, que vai além do custo de produção. Então você tem a mineração de bitcoin que paga, né, o custo da mineração, e você tem o Bitcoin excedente, né, pessoal? E esse Bitcoin ele é vendido de forma alavancada, né, de forma assim, contratos futuros, né, pessoal? Claro, no mercado de futuros eu estou falando aqui, mas mais futuramente aqui no vídeo, mais na parte final aqui do vídeo, eu irei explicar para vocês como que a cunhagem, a emissão sem lastro do Tether ajuda, né, pessoal, no preço, na especulação do preço do Bitcoin, e como isso eleva o preço aí real do Bitcoin, né? Comportamento típico de uma bolha. A mineração de Bitcoin tornou-se um negócio dominado por grandes empresas devido à necessidade de investimentos significativos em infraestrutura das ASICs, né? Empresas como Bitmain controlam mais de 90% do mercado de ASICs, que é a venda das placas. E também o mercado aí das placas ASICs, né? Essa concentração cria uma dinâmica onde pequenos mineradores têm dificuldade de competir, enquanto grandes players acumulam lucros substanciais. A indústria de mineração do Bitcoin é totalmente centralizada. Para quem aí, pessoal, se interessar, nós temos aqui no canal uma playlist sobre o Bitcoin, né? Então tem vários vídeos lá. Um desses vídeos é sobre a centralização da indústria de mineração do Bitcoin. E nós sabemos também, pessoal, que um poderio de mineração acima de 51% consegue causar ataques na rede, né? Aqui temos o impacto das ASICs na valorização do Bitcoin. Então, com o aumento da dificuldade de mineração devido a essas placas, né, tornou a mineração mais competitiva, também reforça a segurança da rede, aumentando a confiança dos investidores no Bitcoin como um ativo seguro. Não necessariamente, pessoal, não é porque você tem mais mineradores que a rede fica mais segura, né? Porque mais tarde eu irei trazer aqui para vocês os randomizadores do Bitcoin. Aqui tem a questão da oferta limitada, né? 21 milhões, né? Também caiu por terra. Tem um vídeo aqui na playlist do Bitcoin, onde eu trago para vocês a emissão, a cunhagem de 184 bilhões de Bitcoin, que causou um fork na rede. Então, além de causar um fork, eles retornaram o bloco anterior para continuar com o Bitcoin sem esse bug, pessoal. Mostrando como que mineradores conseguem também manipular aí a rede, né? Porque foi voltado no bloco anterior, nos dois blocos anteriores, a essa cunhagem, a essa emissão aí de bilhões de Bitcoin, né? Em dois blocos aí, se não me engano foi o bloco 74.638, né? Foi cunhado 94 bilhões de Bitcoin no 74.638, e depois no bloco posterior também mais 94 bilhões, dando aí 92 bilhões em cada bloco, dando 184 bilhões aí de bitcoins cunhados em dois blocos, né? A dominância de empresas como Bitmain no mercado de ASICs cria um monopólio que eleva custos para pequenos mineradores, limitando a descentralização da rede. Para quem diz aí que Bitcoin é descentralizado porque tem números nós, pessoal, então esse pessoal não sabe do que está falando, né? Quem controla, pessoal, o poderio da rede são os mineradores, e acima dos mineradores nós temos os mantenedores, que são pessoas que têm aí permissão para modificar o Bitcoin Core, né? O software do Bitcoin. A percepção de uma rede mais robusta e segura, impulsionada por grandes players, atrai investidores institucionais que elevam o preço do Bitcoin. Então nós temos também a questão dos ETFs que estão elevando o preço do Bitcoin, ajudam a elevar, e claro, a especulação no mercado de derivativos, né? Vamos lá. Pessoal, aqui eu perguntei também para a inteligência artificial a respeito do Laszlo Haniex, né? O cara aí que comprou as pizzas, como que ele ajudou a moldar essa indústria aí de mineração, né? Já que lá no começo do Bitcoin ele poderia ser minerado em qualquer computador. No começo do Bitcoin, sim, pessoal, realmente você tinha
uma certa descentralização, porque cada computador, um computador simples poderia minerar na rede e uma pessoa simples poderia receber bitcoins, né, dessas minerações. A recompensa lá também era muito maior, né, pessoal, porque ainda não tinha ocorrido nenhum halving, né, na rede, que diminui as recompensas pela metade. Então aqui nós temos as contribuições de Laszlo Hanieks ao desenvolvimento do Bitcoin. Ele foi um dos primeiros desenvolvedores a colaborar com o Satoshi. Que no meu ver esse Satoshi, pessoal, ele é um grupo de pessoas, né? Eu acredito que o Jed McCaleb ele está nesse grupo, o David Schwartz, Arthur Brito, né? Já que nós temos o conhecimento público que os desenvolvedores, os primeiros desenvolvedores do Bitcoin criaram, né, o XRP Ledger, desenvolveram o XRP Ledger de forma melhorada, né? O próprio Bradley Garlinghouse fala isso várias vezes. Em 2010 o Bitcoin rodava apenas no Windows. Hanieks, um desenvolvedor da Flórida, adaptou o código para funcionar no macOS, escrevendo uma nova versão de software em seu iBook G4. Hanieks foi o pioneiro na criação do código para mineração de Bitcoin usando GPUs. Então, pessoal, vocês acham na percepção de vocês que o cara ia posar para uma foto para ficar bonito, sabendo que isso ia entrar na história de propósito, ou ele já sabia de algo, né, pessoal, relacionado à indústria, relacionado a uma bolha financeira, que é o Bitcoin, ao meu ponto de vista, é de se pensar. Vamos lá. Aqui é sobre os desenvolvimentos do Laszlo, né, na parte aí da mineração. A introdução da mineração por GPU pelo Hanieks em 2010 marcou o início de uma corrida por eficiência na mineração. Isso incentivou a comunidade a buscar soluções ainda mais especializadas, levando ao desenvolvimento de FPGAs e depois as placas ASICs. Então, pessoal, já teve mudanças, né, no código, no software, na forma como as pessoas conseguiriam minerar o Bitcoin, levando a uma transição por placas mais eficientes, né, pessoal? Essa mudança demonstrou que hardware otimizado para cálculos específicos como o SHA-256 poderiam minerar melhor o Bitcoin. Então levou a uma busca por esse tipo de placa que levou ao mercado de placas de mineração que nós temos hoje, pessoal. As placas, né, a mineração de Bitcoin é um mercado, né? Com certeza esse cara, ou para quem esse cara trabalha, eles fizeram alguma parceria com essas empresas que criam essas placas de mineração para lucrar, porque quem vende essas placas de mineração está lucrando muito, né? Inclusive até mais do que quem está minerando Bitcoin, pessoal. É uma indústria de venda de placa de mineração. Aqui eu fiz mais uma pergunta, né? Me explique o que são os randomizadores do Bitcoin, como a NSA tem acesso a eles e como esse pode ser a ruína do Bitcoin. Lembrando, pessoal, que aqui na playlist do Bitcoin, no canal, tem vídeos falando também sobre randomizadores. No contexto do Bitcoin, os randomizadores geralmente se referem aos geradores de números aleatórios. Pessoal, randomizadores são somente, né, os cálculos, vamos achar aqui, são os geradores de números aleatórios, no caso aqui das chaves privadas. Os randomizadores é o sistema da rede blockchain do Bitcoin que cria as chaves privadas. A NSA tem acesso a isso. Usados em processos criptográficos essenciais para a segurança da rede, esses randomizadores são fundamentais em dois aspectos: geração de chave privada. Carteiras de Bitcoin utilizam números aleatórios para criar chaves privadas, que são usadas para assinar a transação e garantir a propriedade do Bitcoin. A qualidade da aleatoriedade é crucial, pois números previsíveis ou fracos podem tornar as chaves vulneráveis a ataques. Mineração e consenso. Na mineração, os mineradores tentam encontrar um valor chamado nonce. Esse nonce, pessoal, é o valor aí que consegue... esse nonce, que é o valor a ser encontrado na mineração, ele é um valor aí que se aproxima do hash do bloco, né, pessoal? Um número aleatório usado apenas uma vez, que quando combinado com os dados do bloco, produz um hash que atende aos requisitos de dificuldade da rede, né? Então esse nonce, ele é um número aleatório que é gerado uma vez, é o nonce do bloco, né?
que quando combinado com os dados do bloco, com as transações e hashes do bloco, né, cada transação forma um hash, produz um hash que atende aos requisitos de dificuldade da rede. Então a própria rede tem uma dificuldade, essa dificuldade é ajustada, ela é facilitada ou dificultada conforme o número de mineradores, né? Então você já tem um hash ajustado aí da rede para desbloquear, para descriptografar certo bloco. E esse hash é combinado com o nonce, que é outro número aleatório gerado para aquele bloco. Quando esse número, né, quando esse dado ele é descriptografado, você cria um novo bloco e ganha Bitcoin como recompensa por isso, né? Essa é a transação chamada Coinbase, que é a transação de quem do galpão de mineração ou do computador de mineração que conseguiu descriptografar aquele bloco. Embora o nonce seja mais um processo de tentativa e erro do que um randomizador puro, a aleatoriedade pode influenciar a eficiência de algoritmos. Então olha só pessoal, a NSA tendo acesso aos randomizadores, eles podem descriptografar as chaves privadas aí das carteiras que utilizam Bitcoin. Como a NSA poderia, no caso aqui pode, né, porque ela tem acesso aos randomizadores. Lembrando mais uma vez, pessoal, além, eu vou deixar links aqui, claro, mas a playlist de Bitcoin aqui do canal tem muito conteúdo, sempre com links lá na descrição de pesquisas, né? Temos aqui, pessoal, documentos de Edward Snowden. Segundo informações vazadas, a NSA tentou rastrear usuários de Bitcoin usando um programa chamado Monkey Rocket, que coletava dados de transação e informações de usuário, como endereço IP e informação de cobrança. Além disso, o NSA teria explorado vulnerabilidade em software que prometiam anonimato, como VPNs. Embora isso não signifique acesso aos randomizadores, sugere que a NSA buscava maneiras de comprometer a privacidade. Aqui, pessoal, a inteligência artificial não está trazendo a questão da NSA ter acesso aos randomizadores, mas eu já trouxe links aí, né, que está aí na nossa playlist de Bitcoin, de que a NSA sim tem acesso aos randomizadores. O Bitcoin utiliza o SHA-256, parte do conjunto SHA-2 para funções de hash na mineração. A NSA desenvolveu o SHA-2 e há especulações que ela desenvolveu o SHA-256. Na verdade, a NSA também desenvolveu o SHA-256, pessoal. Vamos lá, vamos seguir aqui. Em 2013 foi revelado que a NSA influenciou a inclusão de um gerador de números aleatório em padrões criptográficos no NIST. A suspeita que a NSA poderia manipular RNGs levanta preocupações sobre a segurança. Aqui é se a NSA, pessoal, se ela conseguir aí acessar os randomizadores, como que isso poderia ser a ruína do Bitcoin. Se os randomizadores usados para gerar chaves privadas fossem previsíveis, um atacante como a NSA poderia acessar carteiras individuais, roubar bitcoins, assinar transações fraudulentas, comprometendo a confiança dos usuários. Esse cenário seria devastador para usuários individuais, mas não necessariamente para a rede como um todo, já que o protocolo não depende de uma única carteira. Não, mas a questão é assim, pessoal, se muitas pessoas são hackeadas através dos randomizadores, né, do acesso aos randomizadores que a NSA tem, a rede perde a confiança, né? Você tem muitas pessoas, você tem transações, você tem gasto duplo, né? O gasto duplo vem do ataque de 51%, que é o ataque do poderio de mineração da rede, né? Lembrando mais uma vez, pessoal, aqui na playlist sobre Bitcoin no canal, nós temos vários vídeos, né? Vídeos que falam do ataque 51%, que falam dos randomizadores, que explicam a emissão, a cunhagem de bilhões de Bitcoin, né? Quase 200 bilhões. 184 bilhões. Seguindo aqui, pessoal, o vídeo, vamos falar agora sobre a bolha das tulipas, né? Para quem não conhece, né? Num contexto um pouco histórico, né? O que foi a bolha das tulipas, e também na sequência eu irei trazer a minha visão de bolha Bitcoin, que está relacionada aí à emissão desenfreada e sem lastro do Tether para comprar Bitcoin, inflando o preço. Então a bolha das tulipas, pessoal, ela foi lá no século 17, né? Em 1630, nos Países Baixos, né, que muitos chamam de Holanda, né, mas Holanda, pessoal, é um estado dos Países Baixos, né. Inclusive, se algum habitante lá dos Países Baixos que não é holandês, que é de um outro estado, ele for chamado de holandês, ele se sente ofendido, porque é como você vir aqui no Brasil e chamaram gaúcho de paraibano, chamaram paulista de mineiro, né. Então tem pessoas que se ofendem com isso. Só uma curiosidade.
Então, pessoal, esse evento aconteceu durante a Idade de Ouro holandesa, um período de grande prosperidade econômica e cultural do país. Basicamente, pessoal, a bolha das tulipas, ela foi uma bolha que foi iniciada graças a ações, né? Porque nessa época já existia mercado de ações, né? Que veio lá da época da Companhia da Índia Oriental, que era aquela empresa de navegação inglesa, né? E as pessoas compravam ações dessa empresa, que eram papéis, né, que davam direito a elas sacarem um lucro da empresa no futuro, né. Daí também que surgiu o mercado dos futuros, né. E houve, pessoal, um frenesi lá nos Países Baixos a respeito das tulipas, né, principalmente a nobreza foi associada às tulipas à nobreza, né. E para alavancar isso, as pessoas compravam tulipas, elas vendiam contratos futuros de tulipas, né, vendendo contratos para as pessoas adquirirem tulipas lá na frente, né, então as pessoas estavam negociando tulipas sem elas nem estarem florescidas ainda, né, vendendo a futuros, né, e isso desencadeou um frenesi, né, desencadeou um FOMO pela compra de tulipas, já que o preço estava cada vez ficando mais alto, né? E nós também, pessoal, tínhamos aí uma espécie rara de tulipa, já que as tulipas vieram da Turquia, né, da região da Anatólia, para a Holanda. Tinha uma espécie rara de tulipa que ela era descolorida, ela sofria uma mutação ali genética e ela era uma tulipa praticamente sem cor, né? Essa tulipa valia muito mais do que as outras, pessoal. Está dizendo aqui, né, que ela veio a partir do Império Otomano no final do século XVI, tornando-se um símbolo de status e riqueza. Vamos lá. Aqui o vírus que causava esse fenômeno nessa tulipa que eu estava falando era o vírus do mosaico, que produzia listras coloridas únicas, né? E também tinha tulipas aí que não tinham cores, né? Elas eram meio que descoloridas. Causa da bolha, novidade e status social. As tulipas eram um bem de luxo, associadas à riqueza e ao prestígio. Possuir bulbos raros, especificamente variedades como a Sempre Augustus, era um sinal de status, né? E isso gerou um FOMO, né, pessoal? Muitos compravam bulbos não para cultivá-los, mas para revendê-los com lucro. É a teoria do mais estúpido, né? Que muitas pessoas atribuem isso também ao Bitcoin, pessoal, porque Bitcoin não tem valor algum, né? O Bitcoin ele segue aquela teoria do mais estúpido, né? Sem querer ofender ninguém, né? Do mais bobo, vamos falar aí dessa forma, então, porque ele não possui valor algum, ele não tem valor intrínseco, ele não gera caixa, ele não gera dividendos, ele não tem utilidade no mundo real, né? E o que acontece, pessoal? O Bitcoin ele tem um comportamento igual à bolha das tulipas, né? Principalmente aqui, ó, mercado de futuros. A negociação de bulbos evoluiu para um mercado de contratos futuros, onde compradores adquiriam o direito de receber bulbos na próxima estação de plantio. Então vendia-se contratos de tulipa para você adquirir a tulipa no ano que vem, na próxima primavera, na próxima colheita. E quanto mais contrato, mais valor agregado na tulipa, né, mais dinheiro girando sobre isso, ela ia alavancando, ela ia subindo de preço. Esse sistema permitiu que pessoas sem grande capital participassem, né, que aumentou ainda mais a especulação. Mesma coisa que o Bitcoin. Mas aí você pode me perguntar assim, tá, mas ok, Júnior, você investe em XRP, investe em ativos ISO e recentemente trouxe um vídeo aí sobre o XRP entrando no mercado de derivativos, no mercado de futuros. Não seria a mesma coisa? Olha, pessoal, vou dizer que sim e não, né? Para a pessoa que não enxerga o valor do que a Ripple, o XRP Ledger e o XRP representam, elas vão dizer que o XRP é uma bolha como o Bitcoin, né? Para outras pessoas que enxergam o valor de onde estão investindo, pessoal, que entendem, né, que acompanham o canal aqui, acompanham outros canais também que falam sobre XRP, sobre XLM, sobre moedas ISO, para as pessoas que entendem a função desses ativos nesse novo sistema financeiro, não é uma bolha, né? Apesar de agora também estar no mercado de derivativos. A prosperidade da Idade do Ouro holandesa significava que muitos tinham capital disponível para investir. A confiança no mercado e a falta de alternativas de investimento de alto retorno contribuíram para o desvio de capital para as tulipas. Então a gente teve desenvolvimento, preços exorbitantes, né?
uma única tulipa foi vendida por 6 mil florins, o equivalente ao preço de uma casa de luxo em Amsterdã ou vários anos de salário de um trabalhador qualificado. Mesma coisa no Bitcoin, pessoal. Você consegue comprar uma boa casa aí com um Bitcoin, né? Até que chegou o momento onde várias pessoas deixaram de ser bobas, por assim dizer, e pensaram assim, isso aqui não vale uma casa, nunca, né? No momento que as pessoas simplesmente pararam de comprar aquilo por aquele preço, a bolha estourou, simples assim. A mania não se limitou aos ricos, pequenos comerciantes, artesãos, né, pessoas que não tinham muito valor também começaram a especular no mercado e das tulipas, né, como já falado, e o colapso veio em fevereiro de 1637, né, com a perda da confiança, muitos contratos futuros não tinham garantia de pagamento, os vendedores começaram a perceber que os compradores não tinham meio ou intenção de honrar os acordos, né, futuros, e o mercado saturou, pessoal, quebrando aí, estourando a bolha, né. Então, pessoal, detalhe aqui, essas imagens que eu deixei aqui, que eu achei interessante deixar, eu peguei lá do canal Foca na História, né? Então, só para trazer aqui os créditos ao canal aí Foca na História. Vamos seguir aqui, pessoal. Explique-me qual é o mercado de dívidas americanas que o Tether está envolvido, como a emissão de Tether sem lastro alavanca o preço do Bitcoin. Isso aqui é para mesclar a ideia de bolha financeira do Bitcoin com a ideia de bolha financeira que foi as tulipas, né? Só que a bolha financeira do Bitcoin ela é mais sofisticada, né, pessoal? Por quê? Porque ela é uma bolha que está durando muito tempo e ainda provavelmente vai durar mais um bom tempo, né? Já que ela está atrelada aos ciclos da economia. Então todo o ciclo de alta da economia que tem corte de juros americano, impressão de dólares, né? Você tem um novo preço no Bitcoin, então uma nova bolha. É uma bolha, depois de 4, 5 anos uma nova bolha, depois uma nova bolha e assim sucessivamente. Vamos lá, pessoal, lastro do USDT. A Tether afirma que cada USDT é emitido e lastreado por $1. Isso aqui, pessoal, já caiu por terra, né? Ela já foi inclusive processada aí várias vezes por não fornecer lastro de sua cunhagem de Tether. Os T-bills são instrumentos de dívida emitida pelo governo com vencimento curto. A Tether utiliza esses ativos para garantir a estabilidade do USDT. Ao investir bilhões em T-bills, a Tether influencia a demanda por esses títulos, contribuindo para a liquidez e estabilidade do mercado de dívida americana. Isso também significa que a Tether está profundamente integrada ao sistema financeiro tradicional. Por isso que eu disse para vocês antes que o Tether, pessoal, é uma bolha que está atrelada à bolha Bitcoin, mas é uma bolha tão bem, vamos dizer assim, protegida legalmente, que dificilmente isso vai acabar, né, pessoal? Dificilmente. Como eles estão enraizados aqui com o sistema tradicional, né, comprando, emitindo Tethers lastreados à dívida, né? Então isso é de certa forma útil para o próprio governo americano, né, pessoal? A Tether promete que cada USDT é lastreado por $1 em reservas. No entanto, investigações e relatórios, como o de 2019, indicaram que 74% dos Tethers eram lastreados por dinheiro ou equivalentes, com o restante em ativos menos líquidos como empréstimos. Então, pessoal, mas esse número aqui ainda está alto, né? Eu já trouxe aqui notícias para vocês que apenas 9% dos USDT cunhados eles tinham um lastro aí em dólar real, né? Falta de transparência. A Tether tem sido criticada por não fornecer auditorias completas e independentes que comprovem o lastro total. Em 2018... aqui são movimentações, pessoal, suspeitas da Tether, né? Movimentando saldos aí para falsificar uma auditoria, né? Para falsificar um falso lastro. Aqui temos a capitalização de mercado do Tether, que cresceu exponencialmente de 4 bilhões em 2019 para mais de 60 bi em 2021. Em 2025, cerca de 187 bilhões. Né? E isso, pessoal, nós temos gráficos aí que apontam exatamente o momento de cunhagem de Tether coincidindo com o momento de alta do Bitcoin. Né? Então, mais de 70% do mercado de Tether
Mais de 70% do mercado do Tether, pessoal, vai para compras aí alavancadas em Bitcoin. Quando a Tether emite grandes quantidades de USDT sem lastro, esses tokens entram no mercado de cripto, principalmente em exchange como Bitfinex, que é a própria exchange da empresa que cunha, né, os Tether. A Bitfinex é a empresa que a dona da Bitfinex é a iFinex, né, iFinix, que é a empresa por trás do Tether. Esses USDT são usados para comprar Bitcoin, aumentando a demanda e consequentemente o preço do Bitcoin. Dados históricos mostram correlação entre grandes emissões de USDT e altas no preço do Bitcoin. Por exemplo, em 2017, o aumento de 200 milhões na oferta de USDT coincidiu com a alta do Bitcoin para 20 mil. E eu falei, pessoal, sobre isso, né? Esse aumento aqui do Bitcoin, foi causado com a entrada de Bitcoin no mercado de derivativos, né? Então o Bitcoin ele teve essa legalidade para ser negociado no mercado de derivativos, e no mercado de derivativos você está especulando, você tem contratos futuros, você tem contratos alavancados, você vende o Bitcoin agora para lá no futuro revender, né, pessoal? Você vende o Bitcoin agora com preços imaginando estar lá no futuro, então tudo isso alavanca o Bitcoin, causa uma especulação, causa um frenesi, né, no preço. Estudos de 2018 sugerem que a Tether pode estar emitindo o USDT sem lastro para comprar Bitcoin, criando uma pressão de compra artificial. E o mais engraçado, pessoal, o mais estranho, né, é que você tem uma emissão desenfreada de uma empresa que compra título de dívida, que não tem lastro transparente nas suas reservas, e 70% das negociações do Bitcoin são feitas em USDT. Então 70% das negociações das compras de Bitcoin, elas vêm de uma stablecoin que não tem lastro, que é cunhada sem lastro, né, pessoal? Esse processo é comparado como uma impressão de dinheiro virtual, onde Tether cria o USDT do nada, injeta no mercado e usa para adquirir Bitcoin, inflando seu preço sem fundamento econômico real. O que o investidor, pessoal, tem que ficar atento aqui nesse cenário é que no momento de bull run, onde a mídia é manipulada a trazer informações otimistas sobre Bitcoin, nesse momento é o momento onde os institucionais, as empresas aqui que agem de má fé, que nem a iFinix, né, que emite Tether, ou Michael Saylor também, que está alavancado em Tether, essas pessoas aí que agem de má fé, elas estão em busca da liquidez dos investidores do mercado secundário, dos sardinhas, né, de nós. Então, pessoal, é o pior momento para se entrar no mercado, no momento aí onde você tem o frenesi da mídia, né. Esse conteúdo, pessoal, para quem não sabe, não entende dos ciclos de mercado, tem um vídeo aqui no canal, um dos últimos vídeos, inclusive, onde eu trouxe aí o vídeo sobre os ciclos de mercado, né, pessoal? Esse vídeo aqui é muito importante vocês assistirem, né, para entender aí a questão dos ciclos de mercado. Não investirem no pior momento de mercado. A alta do Bitcoin impulsionada por USDT atrai mais investidores, criando um ciclo de especulação, que é a teoria do mais bobo, né, pessoal? Quando o preço do Bitcoin sobe, outras criptos também tendem a valorizar, aumentando a confiança no mercado e atraindo capital. Se a falta de lastro for exposta, ou houver uma corrida para resgatar o STT, a confiança no mercado pode colapsar, né, porque a empresa não tem lastro para honrar, né, com esses saques, né, pessoal, levando a quedas drásticas no preço do Bitcoin, como observado em alguns momentos de crise. Se Tether não tiver reserva suficiente para cobrir os Tethers, né, os USDTs emitidos, uma tentativa em massa de resgate, que é semelhante a uma corrida bancária, poderia desestabilizar o mercado cripto. Como o USDT é amplamente usado como par da negociação, uma quebra na Tether poderia causar queda generalizada nos preços, incluindo o Bitcoin. Então, pessoal, a Tether aqui, ela funciona como um propulsor, né, desse motor chamado Bitcoin, né, desse preço, né? Então, a Tether emite aqui o USDT sem lastro, ela injeta esse USDT no Bitcoin, elevando o preço do Bitcoin para cima,
mas no momento de realização de lucro, pessoal, no momento de alta, as pessoas geralmente, né, elas vendem o Bitcoin. Então, pessoal, se você tem uma busca massiva por Tether e a própria empresa ela não tem esses USDCs aí para honrar com os saques, né? A Tether acaba quebrando, pessoal. Você tem chamada de liquidez, chamada de margem de liquidez das pessoas que estão usando o Tether para alavancar o preço de alta, o que causa queda aí no preço do Bitcoin. Como o mercado ainda segue o Bitcoin, né, pessoal? Ainda estamos nesse ciclo aí de especulação, né? Então as altcoins também tendem a cair com a queda do Bitcoin, né? Então, pessoal, basicamente o vídeo era esse. Espero que vocês tenham entendido, né? O Bitcoin, ele é uma bolha especulativa que é alavancado pela emissão de Tether cunhado sem lastro, né? Então ele tem um comportamento igual à bolha das tulipas, muito semelhante, só que essa bolha, pessoal, ela é uma bolha legalizada, ela é uma bolha que tem lobbies políticos aí muito fortes devido ao fato da Tether ser uma compradora dos títulos de dívida americana, né, que também é outra bolha, né? O sistema aí do Federal Reserve é outra bolha, né? É a maior bolha que já existiu, superando em muito a bolha do Bitcoin. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fui, valeu, abraço!